Muito bem, olá, meu nome é Tomás Solchese, eu serei o professor de vocês na disciplina Filosofia do Direito, nesta revisão, na verdade, para a prova da OAB, para o exame de ordem, tá? E o que eu quero fazer durante essa revisão, na verdade, não é tocar todos os temas da filosofia, o que seria impossível, na verdade. Os temas filosóficos são amplos, são de uma considerável extensão. O principal aqui é tratar dos temas que têm maior incidência no exame de ordem. E para fazer isso, eu selecionei alguns autores e algumas ideias que caíram bastante nas provas da OAB. Tá? Por causa disso, a minha apresentação será dividida por autor, na verdade. Então, vou começar falando um pouco sobre o Aristóteles, um autor que já caiu mais de uma vez, e cujas ideias, na verdade, permeiam, digamos, toda a discussão jurídica e filosófico-jurídica, ou jurídico-filosófica. E vou conversar sobre essas ideias, fazer pontuações importantes que ajudam numa prova e passar por diversos outros autores também. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui, algo que a OAB já cobrou, na verdade, é a concepção de justiça em Aristóteles, né? Nós temos questões que cobram do candidato o conhecimento das classificações de justiça que aparecem em Aristóteles. E o que é interessante, um motivo importante para ter alguma familiaridade com esse tema, é que não é apenas o Aristóteles que classifica dessa forma também. Conhecer essa classificação ajuda, por exemplo, se cair alguma questão correlata, do Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ou de algum outro autor. O Aristóteles, por ser um autor, digamos, a filosofia clássica, né, a filosofia antiga clássica, ele é, na verdade, muito discutido pelos autores subsequentes. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a justiça natural, tá, em Aristóteles? Bom, Aristóteles discutiu isso principalmente na obra Ética Nicômaco, mas aqui nós temos uma ideia, um conceito de justiça natural, um conjunto de normas jurídicas com validade, eficácia e aceitação universais, imutáveis e alheias à vontade do legislador. Na verdade, essa concepção de justiça natural é, por assim dizer, completamente compatível com o que nós chamamos de jusnaturalismo, ou com o que poderíamos agrupar, né? A escola de direito natural, um agrupamento de pensadores que aceitam essa definição de justiça. Tá? Então, se nós fizermos uma primeira aproximação, veremos que são normas que têm uma validade universal, ou seja, elas não estão determinadas por situações pontuais, por situações concretas ou por contingências. É essa a principal ideia. Tá? E o Aristóteles, de fato, trata desse tema e traz essa classificação como uma primeira aproximação à justiça. Tá? Nós temos também a chamada justiça comutativa, tá? Também mencionada por Aristóteles, que é a regulação das relações voluntárias entre particulares, que estabelece um sinalagma. Tá? Um sinalagma quer dizer uma relação ali de igualdade, ou isonomia, né? Como parâmetro de troca e busca da isonomia aritmética. Tá? Isso também, às vezes, é cobrado, e nem sempre no contexto aristotélico. Isso também é cobrado, por exemplo, no contexto da filosofia atomista. Tá? Logo, já podemos ver ali uma distinção. De um lado, temos a justiça natural que trata dessas normas universais, né, aplicáveis em qualquer situação, e aqui já estamos falando de uma relação entre particulares, relações voluntárias, na verdade, né? Nós temos também em Aristóteles a justiça corretiva, tá? Que é aquele princípio que estabelece regras para assegurar a igualdade em duas situações, na verdade. Tanto nas relações particulares, voluntárias, que é a justiça comutativa, ou seja, justiça corretiva assegura a justiça comutativa, que ela ocorre. Tá? E nas involuntárias, que seria o que também é chamado por Aristóteles como de justiça judicial, tá? Que para nós seria, ou seja, na verdade, as relações entre particulares, mas não de cunho voluntário, e sim de natureza involuntária, que é o caso da justiça, no caso, por exemplo, de responsabilidade civil. Na verdade, a associação aqui de justiça comutativa com direito contratual e de
a responsabilidade civil, tá, com as relações involuntárias e a justiça judicial é bastante preeminente na doutrina. Tá? Logo, caso eventualmente seja cobrado esse conceito, certamente haverá pode haver uma subdivisão, na verdade, da justiça corretiva nesses dois âmbitos. Tá? Nós temos, por último, a chamada justiça distributiva. Tá? E é aqui que normalmente também as questões acabam cobrando do candidato um certo conhecimento e a capacidade de fazer a distinção entre as justiças ou conceitos de justiça aristotélicas. A justiça distributiva é o princípio que rege a distribuição proporcional ao mérito de cada um, isso é importante de lembrar, tá? De honras e benefícios do Estado. Ou seja, trata-se da isonomia na relação entre a sociedade e os seus membros. Tá? Aqui, no fundo, estamos tratando de distribuição de benefícios. Né? Estávamos falando aqui, é claro, no contexto da cidade, da polis grega. Né? Logo, o que busca essa justiça distributiva não é uma isonomia em sentido formal, todos recebem a mesma coisa. Tá? Ou um sinalagma, como seria o sinalagma contratual, ou uma igualdade que nós buscaríamos, por exemplo, numa indenização. O que se busca é algo diferente aqui, é uma proporcionalidade com o mérito. Tá? E essa proporcionalidade com o mérito é que caracteriza a justiça distributiva. Tudo bem? Muito bem. Nós temos aqui, ainda em Aristóteles, tá? Alguns pontos importantes que também aparecem normalmente na ética, aliás, todos esses aqui aparecem na ética a Nicômaco. Obviamente uma leitura recomendável, embora certamente não no momento de revisão final. Tá? Mas eu tenho certeza que todos leram já essa obra e conhecem bem, é só lembrar dos conceitos principais mais cobrados nessa prova. Tá? Então, nós temos aqui um conceito, uma ideia, tá? De justiça aristotélica, tá? Como meio termo entre duas formas extremas de injustiça. Ou seja, o que o Aristóteles postula é que agir de forma justa, na verdade significa agir de forma ponderada, ou seja, não agir de acordo com extremos, e sim de acordo com o meio termo, tá? O meio termo entre os extremos, tá? Então, isso, na verdade, está totalmente, umbilicalmente ligado, eu diria, tá? À vida na própria polis. O que, no fundo, Aristóteles estava tentando dizer naquela obra, na Ética Nicômaco, foi escrita para o seu filho, na verdade, tá? Ele estava tentando explicar quais são as condutas que se esperam de um bom cidadão, tá? Ou seja, do cidadão que age da forma certa, no lugar certo, com as pessoas certas, nas condições certas. Tá? E para isso ele, digamos, desenvolveu essa noção de meio termo, tá? De moderação, poderíamos dizer. Tá? Logo, podemos dizer o seguinte, a virtude aristotélica, tá? Que significa se agir bem, tá? Consiste em escolher esse meio termo, a moderação, entre duas tendências opostas. Tá? E tudo isso guiado sempre pela razão. Tá? Ou seja, isso já caiu em prova também na OAB, em questões de exame de ordem. Tá? O significado da prudência, tá? Ou seja, a frônesis, tá? Frônesis grega. Tá? Aqui a ideia de frônesis, de razão ou prudência, tá? Nada mais é do que saber deliberar corretamente acerca do que é bom ou é mal para o homem. Tá? Ou seja, trata-se aqui, na verdade, de uma capacidade de razão, de racionalizar, mas que não leva em consideração apenas um cálculo, e sim a busca dos meios corretos para atingir um determinado objetivo, um fim, tá? Que também seja certo. Tá? Logo, se for cobrado isso aqui, em uma eventual questão, pode aparecer como frônesis, como já apareceu, ou pode aparecer como prudência, inclusive como prudentia em latim, que foi a utilização que São Tomás de Aquino fez, que de fato recuperou a filosofia grega e a articulou, tá, com a teologia da igreja. Tudo bem? Muito bem. O que seria o vício dentro dessa visão aristotélica? Tá? Um vício, nesse caso, seria nada mais do que a ausência de virtude. Tá? Que seria a
essa tendência, tá, ao excesso ou à falta que é provocada pelas paixões, tá? Logo, o que o homem deve fazer é sempre buscar esse meio termo a fim de evitar cair em um vício, tá? Que necessariamente será esse excesso, né? Por assim dizer. Tudo bem, então de Aristóteles sempre lembrem então que se trata de um autor de extrema importância, que influenciou praticamente toda a filosofia posterior. Ele tem uma visão que não pode ser muito simplificada, mas que, se for cobrada, estará ligada à noção muito provavelmente da justiça, do que é ser um bom cidadão e principalmente das virtudes, tá? Um exemplo que ajuda a lembrar isso é da própria obra, Ética Nicômaco. Qual era o exemplo que ele dava de ação virtuosa? Ele dizia o seguinte: o homem virtuoso, tá, é corajoso. Tá? E ser corajoso nada mais é do que evitar os dois extremos opostos disso. Ou seja, de um lado a covardia, tá, que é o sujeito que, por exemplo, no campo de batalha, abandona, tá, o seu posto. Tá? E de outro lado nós temos a temeridade, tá? Ou seja, aquele sujeito que é simplesmente descuidado ou de tanto entusiasmo que ele tem, acaba saindo e enfrentando inimigos sozinho no momento equivocado, tá? O meio termo entre essas duas coisas é a coragem, tá? E o homem corajoso é um bom cidadão, de fato é o exemplo clássico, na verdade, de bom cidadão, porque nas cidades antigas gregas, tá? Quando havia uma batalha, formava-se uma falange, e nessa falange a posição que cada um ocupava na linha de frente, tá, na verdade, protegia o homem do lado. Tá? Não era apenas uma proteção para si mesmo, era uma proteção para o homem do lado. Logo, saber que aquela pessoa ficaria no lugar certo, na situação certa, com as pessoas certas, era importante para a própria sobrevivência da cidade. Outro exemplo também muito claro é o caso do sujeito generoso. Ser generoso, do ponto de vista aristotélico, não é simplesmente, ou seja, distribuir bens. Significa distribuir, ou seja, bens às pessoas certas, no lugar certo, da forma certa, pelos motivos certos, tá? O contrário, os opostos, na verdade, desse mesmo comportamento seriam o sujeito avarento, que simplesmente não faz qualquer tipo de distribuição dos seus bens, e o sujeito que é pródigo, ou seja, aquele que simplesmente gasta de forma desordenada o seu patrimônio, tá? Então aqui sempre vamos lembrar disso. Meio termo significa, na verdade, o melhor, né? A ação virtuosa significa o meio termo entre esses dois opostos. Tá? Outra ideia, outro autor que foi cobrado, e não tanto o autor, mas as ideias, tá, do autor, é o Jeremy Bentham, na verdade, que foi, poderíamos dizer que é, de certa forma, o pai do utilitarismo moderno. Tá? Talvez não seja um dos autores mais lidos por aqui, mas certamente é um autor que influencia muito e já tem influenciado muitos autores, e inclusive autores, ou seja, mais conhecidos nossos. Mas o que poderia eventualmente cair, já que na verdade caiu, e é o motivo pelo qual eu estou mostrando isso. Tá? Primeiro, bom, ele foi um dos principais expoentes da filosofia utilitarista, tá? E essa filosofia define a moral a partir dos benefícios que cada comportamento gera aos agentes e à coletividade. Tá? Ou seja, para Jeremy Bentham, tá? De forma muito diversa do que ocorre no caso do Aristóteles, tá? O agir moral, na verdade, é um cálculo de benefícios. Tá? Está ligado a isso. Ou seja, buscar o maior possível, o máximo possível, né? A quantidade maior possível de utilidade, entendida como benefício, né? Utilidade, tá? Para o maior número de pessoas possível. Tá? E dessa forma, a moral se torna, na verdade, um cálculo de benefício mesmo. Tá? No caso aí, a regra de ouro do utilitarismo é minimizar a dor, tá? E potencializar o prazer da sociedade como um todo. É importante aqui entender que não se trata de um cálculo que se faz apenas individualmente. Tá? Se fosse assim, na verdade, isso aqui não poderia servir jamais como um guia, tá? Ou como um norte para o agir moral. Tá? A ideia aqui é que deve-se maximizar como um todo o bem-estar de todos.
da melhor forma possível. É claro que isso, levado às últimas consequências, não necessariamente produz os melhores efeitos, tá? Uma ideia que o Jeremy Bentham teve, por exemplo, isso é explicado pelo próprio Jeremy Bentham e pelos autores que o estudaram, é, por exemplo, recolher todos os mendigos da cidade e todas as pessoas que eventualmente sejam indesejadas e excluí-las da sociedade. Por que isso? Porque ao se fazer aquilo, há um aumento, digamos, do benefício, tá, para a sociedade como um todo, que muito superaria quantitativamente o desgosto que isso causaria aos excluídos. Certamente hoje isso seria impensável em face dos direitos humanos, em face, digamos, das nossas sensibilidades, tá? Inclusive regras jurídicas que nós temos hoje. Tudo bem? Mas de qualquer forma isso seria um cálculo do benefício ao extremo, tá? Vamos lá, no que consiste esse cálculo utilitarista? Primeiro, ele se baseia em buscar para cada situação a maior felicidade. E, no fundo, utilidade significa aqui felicidade, prazer, tá? Mas não apenas o prazer sensível, estamos nos referindo ao bem-estar, né, geral. Então, se baseia em buscar para cada situação a maior felicidade, a maior quantidade de bem, tá? Para o maior número possível de pessoas, tá? Ou seja, sempre a maior quantidade de bem e o máximo possível de felicidade para todos. Tudo bem? E há um ponto importante aqui, dessa forma eu consigo falar de duas escolas ao mesmo tempo. Na verdade, há uma escola mais antiga, uma escola de pensamento, né, que existiu, na verdade, no fim da Antiguidade Clássica, tá? Que é o epicurismo, tá? A escola epicurista. E a escola epicurista, em muitos aspectos, pode ser considerada antecessora, na verdade, né, do utilitarismo, tá? E em que sentido que isso ocorre? A escola epicurista também, na verdade, buscava maximizar o prazer, tá? Maximizá-lo de que forma? Olha, por meio também de um cálculo dos prazeres. Era algo muito próximo, na verdade. No seguinte sentido, eu devo buscar sempre, ou seja, maximizar o meu prazer e minimizar, ou seja, potencializar o prazer, potencializar o meu bem-estar e minimizar a dor. De que forma? Escolhendo sempre os melhores prazeres. Era basicamente essa a ideia epicurista. Os melhores prazeres eram aqueles mais duráveis, por assim dizer. Logo, um prazer muito intenso, mas de duração muito curta, seria, na verdade, algo, ou seja, não desejável. Enquanto um prazer menos intenso, mas ao mesmo tempo mais durável, seria, na verdade, o ideal epicurista. Tudo bem? De qualquer forma, o importante é que o cálculo dos prazeres não foi uma ideia que o Jeremy Bentham tirou necessariamente da galera. Na verdade, já existia isso como escola filosófica havia bastante tempo, tá? E então, uma coisa e outra, de certa forma, se juntam. Se isso cair em alguma questão, muito provavelmente será discutida a utilidade nesse sentido, ou seja, utilidade como felicidade, como benefício, como bem-estar. E, de outro lado, pode ser discutido aquele cálculo de prazeres, ou seja, o cálculo do bem-estar, o cálculo utilitarista, tá? Que é o meio pelo qual se define, ou se estabelece, ou se fixa o comportamento certo, ou seja, adequado para essa potencialização máxima, tá, do bem-estar. Muito bem. Norberto Bobbio. Bom, em primeiro lugar, este autor é um dos principais, tá, até hoje é o campeão, tá, de questões no exame de ordem. E por que isso? Bom, primeiro pela influência que ele tem, tá? Até hoje os escritos dele são lidos na faculdade, certamente todos os alunos deverão ter lido mais de uma obra, inclusive dele, e tem alguma familiaridade com o seu pensamento, tá? Além disso, as obras foram traduzidas ao português, a grande maioria delas, e não são obras de dificuldade muito grande. Na verdade, o que há é uma certa profundidade, e há mesmo profundidade nos escritos dele, mas o que se busca, o que esses escritos buscam é tornar acessíveis as ideias principais, ideias da filosofia do direito de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. A OAB até hoje cobrou mais do que qualquer outra coisa a noção de ordenamento do Bobbio, tá? O que significa ordenamento? Ordenamento, na verdade, está ligado a uma noção de
sistema, tá? Ordenamento jurídico como sistema. Não um mero conjunto de normas, e sim um sistema que tem certas características, e essas características são o que tornam esse conjunto ordenado, organizado, tá, e sistematizado de normas em um ordenamento, e como tal é que ele adquire a característica jurídica. Em outras palavras, tá, a norma individualmente, a norma jurídica ou uma norma qualquer individualmente não pode, só pelo fato de ser norma, necessariamente ser classificada como jurídica. Porque há muitas normas dentro do ordenamento jurídico que carecem, na verdade, ou seja, não têm características que se esperam de qualquer proposição jurídica. Uma delas, por exemplo, é a sanção. Tá? É clássico, na verdade é um argumento e um postulado, diria que quase universal, tá? Que as normas jurídicas, para serem diferenciadas da moral, precisam ter sanção, ou seja, sancionabilidade. Tá? Isso está ligado ao que chamamos normalmente de autorizamento. Tá? Agora, também aprendemos normalmente num primeiro semestre na Faculdade de Direito que as normas podem ser classificadas de várias formas e que uma dessas classificações, as normas menos que perfeitas, na verdade não tem sanção alguma. E aí a pergunta é, como é possível que uma norma seja jurídica sem ter sanção? A forma de contornar esse problema, pelo pensador Norberto Bobbio, é apelar para a noção de ordenamento, de sistema. Na verdade, essa característica sancionatória não é própria de cada norma do sistema, e sim do sistema como um todo, do ordenamento como um todo. Tá? E o ordenamento tem, além dessa característica, certas outras características, tá? Que o tornam sistema, o tornam ordenamento, e como tal lhe dão sua feição jurídica. Então, primeira afirmação, um lembrete importante, que a autointegração está sempre umbilicalmente ligada à ideia de ordenamento jurídico. Tá? Ou seja, espera-se de um ordenamento jurídico que ele seja capaz de se auto-integrar. Isso está, na verdade, conectado à noção de lacuna. Quando há uma lacuna, espera-se que um ordenamento jurídico seja capaz de preencher aquela lacuna com regras do próprio ordenamento. Tá? Ou seja, está ligado à noção de completude. Tá? Tanto é que, vejam, na visão do Bobbio, todo ordenamento jurídico, que é um sistema de normas, no fundo, pretende ser, quando eu digo pretende, na verdade, só não afirmo que é, porque de fato não é, mas pretende ser sempre completo e não contraditório. Essas duas características são básicas. Tá? O ordenamento jurídico pensado da forma que o Bobbio o concebe é completo. Isso significa não deve haver uma situação que esteja fora do que o sistema pode oferecer. Tá? E essa completude, na verdade, só pode ser atingida, tá, por uma autointegração, tá? Que é a capacidade que o ordenamento jurídico tem de preencher eventuais lacunas mediante a aplicação de regras do próprio sistema normativo. Tá? Muito bem, temos a prova dos 9 disso. Né? Então, como é que se percebe que o nosso direito, por exemplo, é um ordenamento jurídico com essas características? Nosso ordenamento, de fato, tem regras no caso de haver omissão da lei, ou seja, uma lacuna. Tá? Nós temos isso no artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Tá? Nós temos a analogia, tá? Analogia que podemos basicamente conceituar como a aplicação de uma norma prevista para um caso específico a outro caso não previsto, mas muito semelhante. Tudo bem? Nós temos o costume. Costume é, na verdade, uma conduta ou um conjunto de condutas reiteradas, tá? Praticada pela generalidade, tá? Da população, aliada à convicção de obrigatoriedade. Tá? Isso também é uma forma de preencher o sistema, uma forma de autointegração. Princípios gerais do direito. Se faltar uma norma especificamente, podemos sim utilizar princípios gerais do direito. O próprio ordenamento prevê, ou seja, ele próprio se autointegra, ele prevê a possibilidade de aplicação de princípios gerais do direito para os casos não previstos na norma. Tá?
e não previstos na norma, digo expressamente. E, por último, nós temos a aplicação da equidade. A equidade como um critério de justiça, tá? Em que a lei, em muitos casos, permite expressamente que o juiz aplique esse critério, ou, se não, caso falte uma norma, também é um critério que, de modo geral, é aceito e pode ser aplicado de acordo com o artigo 4º da LINDB. Tudo bem? Ainda dentro dessa ideia de ordenamento, tá? De sistema, tá? Nós temos a noção de antinomia, tá? E a antinomia nada mais é do que uma contradição, tá? Ou uma incompatibilidade entre normas, tudo bem? Ou seja, normas incompatíveis no mesmo ordenamento, tá? E no mesmo âmbito de validade. O que isso significa? Isso significa que, vamos lá, eu já disse inicialmente que o Norberto Bobbio entende um ordenamento como um conjunto normativo sistematizado, tá? Que tem que ser completo e não pode ser contraditório. Para atender esses requisitos, na verdade, precisamos lidar com problemas que muitas vezes aparecem nas próprias leis. Ou seja, a leitura de um texto pode levar ao entendimento de que se trata de uma contradição entre normas, tá? Isso pode ocorrer das mais variadas maneiras. Nós temos, por exemplo, normas, tá, de serviço do Estado de São Paulo, que prevêem algo diverso do que prevê o Código Civil para determinadas situações. Exemplo, tá? Nós temos a previsão no Código Civil de uma ação judicial para conversão da união estável em casamento, tá? As normas de serviço do Estado de São Paulo, de acordo com o provimento 25 de 2005, permitem que essa conversão seja feita mediante um requerimento ao oficial do cartório. Ou seja, peraí, uma norma diz que tem que ser uma ação, outra norma diz que pode ser ou seja, um mero requerimento. Qual das duas vale? Tá? Se nós não tivéssemos critérios para resolver essa situação, de fato estaríamos, ou seja, fora da definição de um ordenamento jurídico. Tá? Então, como é que o sistema lida com esse tipo de problemas? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os requisitos de uma antinomia? Ambas as normas, né, devem pertencer ao mesmo ordenamento. No nosso caso, no nosso exemplo, na verdade, ambas as normas são do ordenamento, do direito brasileiro, né? Estão no mesmo âmbito de validade, tá? Na verdade, pertencem ao mesmo ordenamento, no sentido de que se trata do direito brasileiro mesmo, tá? Logo, o primeiro requisito está preenchido. Segundo requisito, as duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade. E nós temos, na verdade, 4 âmbitos de validade, tá? Temos um âmbito temporal, tá? Ou seja, as duas normas devem ser válidas, devem estar vigentes ao mesmo tempo, tá? Temos um critério espacial, devem as duas estarem vigentes no mesmo espaço, tá? E também devem ser ambas vigentes em relação às mesmas pessoas, tá? E, além disso, em relação à mesma matéria. O exemplo que acabei de dar, de fato, cumpre todos esses requisitos aí, tá? De fato, pode se tratar de uma antinomia, tá? Mas vamos lá. Há uma subclassificação da antinomia. As antinomias, elas podem ser reais ou podem ser aparentes, tá? Então, nós dizemos que isso aqui também é coisa de teoria geral do direito, tá? A antinomia aparente, ela ocorre quando o próprio ordenamento oferece critérios para solucionar o suposto conflito normativo, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, os critérios que, aliás, foram desenvolvidos pelos glosadores durante a Idade Média, tá? Então, a lei de hierarquia superior revoga uma lei de hierarquia inferior. Não é difícil pensar nessa situação. Uma lei, por exemplo, que seja uma lei, vamos lá, uma lei ordinária que tenha um conflito, tá, com a Constituição Federal, por exemplo, certamente, obviamente desde que haja uma análise por parte do Supremo Tribunal Federal e assim por diante, mas certamente será considerada inconstitucional e será excluída do sistema, tá? Logo aqui, na verdade, vejam só, não se trata de uma antinomia real pelo fato de que há um critério interno que me permite resolver esse problema. O critério ali é lei superior, revoga a lei inferior. A lex superior derogat inferiore, tá?
nós temos outro critério, a lei posterior, ou seja, a lei posterior no tempo, tá? Revoga a lei anterior. Tá? Ou seja, se há duas normas, tá? E uma norma posterior, tá? Dizer, postular, tá? O positivar uma norma que entre em conflito com uma anterior, a norma posterior, desde que a hierarquia seja a mesma, e a especialidade, o grau de especialidade seja o mesmo, a norma posterior vale, e a anterior não. E não é necessário, aí que está a questão, não é necessário, nesse caso, que haja uma revogação expressa. Tá? É suficiente que a norma posterior diga algo que seja diverso do que dizia a norma anterior. O próprio sistema resolve isso. Por último, nós temos a lei especial revoga a lei geral. Isso significa que uma lei que tem um âmbito, tá, de abrangência mais geral, tá, na verdade ela se curva perante uma lei mais especial, que é mais detalhada, cuida de situações mais específicas. Tudo bem? E nós temos nesse âmbito, então, a possibilidade sempre de resolver, tá, uma antinomia por meio dessas regras. Tá? A resolução logo se dá, nesse caso, justamente por aplicar uma regra do próprio sistema. O sistema já prevê isso, são regras praticamente, digo, metalógicas. Tá? Agora, no caso que um exemplo que eu dei, por exemplo, poderia dizer, bom, na verdade sim, há um conflito normativo, mas eu tenho uma norma que é estadual, no caso, uma norma de serviço, mas que é mais especial, uma regra mais especial do que a regra geral que está no código. Se ela for mais especial, houver toda uma regulamentação, aqui vale ali a regra mais especial. Logo, não só o Estado de São Paulo, mas a maior parte dos estados, elas têm normas nesse sentido, no sentido de facilitar a conversão da união estável em casamento. E como tal, aplicamos primeiro essa regra aqui, e não só isso, tá? Mas além da aplicação da lei especial, nós temos também, na verdade, um comando constitucional que manda facilitar aquela conversão. E certamente exigir uma ação judicial facilita menos do que um simples requerimento ao oficial do registro, tá? Logo ali, por dois critérios, na verdade, nós podemos resolver aquela antinomia. Logo aí não se trata de uma antinomia real, mas sim de uma antinomia aparente. Tá? A antinomia real, por outro lado, é a situação na qual o ordenamento não fornece meios para resolver o conflito entre normas. Tá? Logo aqui, somente há duas possibilidades. A primeira delas é que se faça o que o Bobbio chama de interpretação corretiva. Ou seja, o texto normativo ele é interpretado de tal forma que se ajuste à coerência que se espera do sistema. Tá? Se não for assim, aí não há mais o que fazer. A norma, tá, que deve ser, uma daquelas duas normas deve ser excluída. Tá? E essa exclusão, na verdade, o correto seria fazê-la por meio de um ato normativo, ou seja, que simplesmente considere uma das duas normas coerente com o restante do sistema e exclua a outra norma, ou declare excluída a outra norma do ordenamento. Tudo bem? Algo que já apareceu também no exame de ordem foi a noção de antinomia ideológica. Tá? E aqui, na verdade, nós temos uma noção que está um conceito que está na obra do Bobbio, tá? E chamada também antinomia imprópria. Tá? Então, essas antinomias impróprias, também chamadas antinomias de princípio, ou antinomias de avaliação, antinomias teleológicas, assim por diante, na verdade não são verdadeiros conflitos entre normas, e sim conflitos entre valores contrapostos. Se aparecer qualquer uma dessas nomenclaturas, na verdade não se trata de uma antinomia das que eu acabei de mencionar, e sim de uma contraposição entre valores diversos. Tudo bem? Muito bem. Ainda dentro dessa noção normativa, tá? Que é o mais cobrado até agora no exame de ordem, tá? É, primeiro, noção de ordenamento jurídico como sistema de normas, tá? E a repulsão, ou seja, a busca sempre pela completude e logo a aversão do sistema, tá? Em relação a lacunas, tá? Ou seja, o ordenamento jurídico não pode ter lacunas, tá? E o motivo disso é o chamado dogma da completude,
Tá? O dogma da completude é algo que nasceu, na verdade, no século XIX, tá? Início do século XIX. E, como tal, o que se esperava dessa completude era que o juiz não tivesse qualquer liberdade para interpretar, por assim dizer, de forma criativa o direito. Tá? Na verdade, aqui estamos falando da escola da exegese, tá? Ou seja, sustenta-se a admiração incondicional pela obra do legislador, especialmente o Código Civil, que foi, na verdade, o protótipo, tá, de ordenamento jurídico. E rejeita sequer a existência de lacunas da lei, ou seja, o juiz, ele, primeiro, é obrigado a julgar, tá? Princípio de non liquid, ele tem que julgar independentemente de achar que há uma norma no ar. Tá? E, além disso, ele não pode se afastar daquilo que foi determinado pelo legislador. Isso é o dogma da completude, nada mais do que dizer que o ordenamento já tem todas as respostas e não é necessário que haja uma valoração do juiz. Tá? Muito bem. É claro que isso não poderia subsistir por muito tempo, porque é claro que os ordenamentos jurídicos, por mais que tentem ser completos, na prática não funcionam dessa forma. Tá? E logo, há uma escola que é diversa, na verdade, uma escola que se opõe a isso e que acho que da forma mais radical possível, tá? Que é a escola científica ou a escola do direito livre, que também essa surgiu no começo do século XIX, e ela sustenta que o direito não é o resultado da positivação estatal apenas, tá? Mas o fruto de uma descoberta dos interesses e dinâmica das relações sociais realizada por meio de um método científico, ou seja, a norma não é apenas a positivação. O critério de validade aqui, na verdade, não é formal, e sim a verificação da efetiva normatividade que existe na sociedade. Tá? E quando eu digo sociedade, aqui podemos partir para, na verdade, duas frentes diversas. De um lado, podemos falar dos juízes, ou seja, do sistema judiciário. Tá? Existe toda uma escola, digamos, científica do realismo jurídico que considera direito aquilo que os juízes dizem que é o direito. Tá? Independentemente do que diga o legislador, o que interessa é o direito tal qual ele é aplicado. E existe uma outra vertente que diz que não é apenas o que diz o juiz, na verdade o que se verifica na própria sociedade, uma noção bem próxima daquilo que é o direito do homem da rua. Tá? Ou seja, se o costume, nesses casos, por exemplo, passa a ser uma fonte do direito muito mais relevante do que, por exemplo, apenas o legislador. Tudo bem? Muito bem. Por último, vou falar rapidamente do Immanuel Kant. Tá? Até hoje, o que se cobrou do Immanuel Kant, embora seja um pensador extremamente complexo, se cobrou basicamente o conceito, a ideia de dignidade, tá? Dignidade como condição de algo ou alguém que não pode ser substituído por outra coisa ou pessoa. Tá? No fundo, está muito ligado à ideia de infungibilidade. Tá? Todo ser humano tem dignidade porque ele não pode ser substituído. Tá? E há uma oposição entre essa noção de dignidade, tá, e a ideia de atribuição de valor. Aquilo que é digno não pode ser precificado. Tá? Já foi cobrado no exame de ordem, de fato uma questão simples até de resolver, mas é bom sempre lembrar isso, que há uma oposição entre a ideia de valor, ou seja, da quantificação, precificação das coisas, é algo próprio das coisas, e a dignidade, que é algo próprio do ser humano. Tudo bem? Agradeço a presença de vocês e espero vê-los já com o exame de ordem aprovado. Muito obrigado.